Então, isso aqui nada é regra, nada é cravado, tá? Existem teorias, existem vertentes, né? Existem o currículo crítico, o currículo tradicional, o currículo pós-crítico, o currículo pós-estruturalista, estruturalista, existe vertentes, e tudo aquilo eu falei, inclusive, sou da pedagogia. Tudo isso eu falei, inclusive, lá na sexta-feira, para vocês estudarem. Então, não seguem por mim aqui, tá? Mas voltando. Mas, enfim, é o jeito que eu faço, é o jeito que eu estudei, é o jeito que eu gosto de fazer, é o jeito que eu vejo que funciona a partir das minhas experiências, dos meus estudos, da minha vivência, a partir das coisas que eu ensinei. Porque, é claro, já que eu ensinei algumas coisas separadas, eu vi que funciona em vários lugares. Blocos, aulas, momentos. Blocos é um conjunto de aulas. Aulas é aquele momento que tu encontrou o aluno, nem tem definição, porque é óbvio. Momentos são as partes da aula, beleza? Então, isso aqui você vai usar o planejamento para definir, digamos assim, nesse bloco eu quero fazer isso. Ou seja, da aula número 10 a 20 eu quero fazer isso. Da aula número 11 da aula número 21 a 30 eu quero fazer isso. Agora, mas Lucas, e se na aula número 20 eu não tiver... Relaxa, adapta. Planejamento, nenhum planejamento sobrevive. Nenhum. Se um dia tu planejar uma aula que sair exatamente como tu planejou, me avisa. Que eu quero aprender como se faz. Não, nem quero aprender, na verdade, mas me avisa que vai ser um efeito, certo? Uma alinhação interplanetária que vai ter provocado isso. Porque é difícil tu planejar uma coisa e sair do jeito que tu... Mas o plano é importante como respeito ao aluno e como um norte para a tua aula. Porque senão tu chega na tua aula perdido. E na dança eu vejo muito isso. Na dança os professores não se preparam. Principalmente porque a dança é uma disciplina, uma área do conhecimento muito recente. Então, se na sua área do conhecimento existe a cultura de planejamento, voltou? Pessoal, estou de volta? Travadaço! Voltei? Eu quero saber, assim, ó, porque essa aula aqui eu sabia que eu ia dar uma peneirada. Eu ia dar uma peneirada em quem real, porque isso aqui, pessoal, só tá aqui aprendendo e prestando atenção nisso aqui quem quer real ser um ótimo professor. Não que eu tenho os caminhos da pedra para ser um ótimo professor, mas para falar 1 hora de currículo, didática, planejamento e avaliação, sem precisar passar em nenhuma prova, sem precisar... Porque no ensino não formal não precisa aprender essas coisas. No ensino não formal, tu ensina do jeito que tu quiser. Agora, para estar aqui, focado nisso, eu sabia que essa aula ia ser uma peneira. Eu queria que fosse. É sinal que vocês são professores dedicados. Agora eu quero que todo mundo mande uma palminha. Não para si mesmo, que é feio aplaudir si mesmo. Mas mande uma palminha para os colegas. Se tem 177 pessoas, manda uma palminha para os outros 176. Tá? Manda aqui uma palminha para os outros 176 que estão aqui, estão se dedicando e estão querendo melhorar a sua qualidade de ensino. Olha que legal, hein? Que legal. Fico muito feliz, pessoal. Fico muito feliz mesmo. Tá? Aplausos para vocês. Aplausos para você. Como que faz palma? Certo? Professores dedicados, hein? Professores dedicados. Tá, parou, falaram ali que parou na cultura de planejamento. Então, se na sua área do conhecimento tem cultura de planejamento, perfeito, segue, faz. Se na sua área do conhecimento não tem cultura de planejamento, cria a cultura de planejamento. Seja o primeiro, seja o precursor.
Sérgio, ou certo, ou um dos primeiros, tá? A criar essa cultura de planejar a tua aula, de organizar a tua aula. O planejamento é essencial. E o planejamento que tu vai grudar no planejamento ali, o currículo que você vai trabalhar na aula, grudar no planejamento os recursos didáticos que você vai utilizar, os recursos avaliativos, tá? Então, vamos lá. Então, planejem, tenham a cultura de planejamento, tá? E esses 2 a 4 foi só uma ideia aqui, tá? Foi só uma ideia mesmo. E esses 30 minutos também foi só uma ideia, é o que funciona para mim, que tem de funcionar para mim, tá? Não que eu esteja usando aqui nesse curso. Nesse curso é outra lógica, porque 5, 6 horas de aula, enfim, é outra lógica, né? Eu tô contando com o desejo de vocês de ficarem me olhando, tá? E daí outra coisa que é importante pro planejamento além dos prazos é a finalidade. Então, cada prazo vai ter uma finalidade. E essas finalidades podem ser aprender, na minha concepção de novo, aprender, revisar, exercitar e avaliar. Beleza? Então, você pode, em um momento da aula, aprender o conteúdo X usando o recurso didático Y. No segundo momento da aula, você revisa o conteúdo A, que você ensinou em outro momento, lá em outra aula. Revisa o conteúdo A, utilizando o recurso didático interativo, tal. Em outro momento da aula, você exercita o conteúdo L, utilizando o recurso didático D. Entende? Então, você divide os momentos a partir das finalidades de cada momento. E essas finalidades podem ser aprender, revisar e exercitar. Os momentos são as partes da aula, tá? Então, tu tem uma aula de 1 hora. Tu pode dividir em 2 momentos. Primeira parte da aula, segunda parte da aula. Tu tem uma aula de 2 horas, você pode dividir em 4 momentos de 30 minutos, em 2 momentos de 45 minutos com uma pausa no meio. Você pode dividir em um momento de 15 minutos, um de meia hora, outro de 15 minutos e outro. Então, momentos são partes. Aqui eu vou colocar bem um aproximadamente, tá? Aproximadamente. É tudo coisa da minha cabeça, pessoal. Tudo coisa da minha cabeça. Aplica, se deu certo, não. Tá bom, se não deu certo, segue em frente, beleza? Ou vem me xingar também, tudo bem. Tá? Mas vamos lá. Então, você aprende, revisa ou exercita em cada um dos momentos. E esses momentos juntos vão construir a tua aula. E a tua aula pode ter um macro objetivo também nela. Certo? E o conjunto de aulas pode ter um macro objetivo. Tá, vamos dar um exemplo. Lucas, meu Deus, minha bunda tá quadrada. Vamos fazer a pausa. Vamos, tá, depois do planejamento a gente faz a pausa. Ah, não, é rapidinho, ó. Planejamento e avaliação e depois já foi captar alunos. Cadê? Vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, as minhas aulas de violão eu fazia em blocos. Eu fazia um primeiro bloco que eu ensinava, que eu chamava de bloco técnico, né? A gente chamava para mim, se eu chamasse assim para o aluno ia fugir, né? Chamava para mim de bloco técnico, eu nem falava para eles, né? Que era o quê? Que é um bloco que eu entendia que os alunos precisavam pegar mecânica de segurar numa mão do violão e tocar com a outra, né? Então eu ensinava ele a segurar o violão, a pegar aqui, a apertar o dedo, que é uma coisa difícil, a não esbarrar nas outras cordas, a fazer os acordes, a trocar os acordes. Eu não ensinava quase nada de teoria. Focava na parte técnica, né? Eu entendia que, assim, era uma boa maneira de ensinar, tá? Aqui é realmente, pessoal, cada um tem uma maneira, cada área do conhecimento, cada profissional, enfim. Eu entendia no violão, assim, fazia um bloco de aulas. Esse bloco de aulas geralmente demorava 10 aulas. E o objetivo desse bloco de aulas era o cara tocar mal uma música. Se ele tocasse uma música mal, uma música que ele gostava mal, já estava feliz. Sacou? E ele tinha que trocar os acordes bonitinho, ele tinha que fazer o ritmo, dependendo do objetivo dele, ele tinha que fazer
solos ou dedilhados, dependendo do objetivo dele. Enfim, esse era o primeiro bloco, que era um conjunto de aulas. Lá em uma aula, eu poderia em uma aula ter assim, ó, na primeira parte da aula, vou exercitar a troca de acordes. Obrigado, Verônica. Na primeira parte da aula, eu vou exercitar a troca de acordes. Na segunda parte da aula, eu vou revisar a escala maior natural, porque ela é necessária para entender os acordes, né? É o mínimo de teoria que é necessário. Na última parte da aula, eu vou tocar um pouquinho de ritmo, né? Vou exercitar o ritmo. Então, exercitei a troca de acordes, revisei isso, exercitei o ritmo. Nem aprendi nada novo. Certo? Essa foi minha aula. Criei a minha estrutura de aula. Obrigado, professora Jane. Vamos lá. Então, certo? Entenderam a lógica da coisa? Então, eu divido bloco em conjunto de aulas meio que com objetivo, tá? Pode ter esse objetivo, né? Eu vejo que os professores de inglês já têm uma pré-formatação de A1, A2, A3, A4, que dura aproximadamente... Então, professores de idiomas talvez tenham... Não, é A1, A2, B1, B2, acho que tem C1, C2, mas enfim. Os professores de inglês têm uma coisa desse gênero, né? Então, tem algumas áreas do conhecimento que são mais estruturadas nesse sentido. Eu e a Maélia, a gente tem também um caminho. Então, um momento, isso é blocos. Aulas, e depois dentro de aula vai ter os momentos. E se não der certo, adapta. E se continuar não dando certo, continua adaptando. Certo? Adaptando. Vamos lá. Obrigado, Rosinaldo. Obrigadão. Finalidade. Tem essas três. O que seria aprender? Aprender, você sabe o que é aprender, né? Ensinar uma coisa. Revisar, você vai pegar o conteúdo curricular que você já aprendeu em outras aulas ou blocos recentes e lembrar. É muito bom com atividades interativas, porque revisar, você expondo novamente aquilo que você ensinou, não te dá muita noção se a pessoa está realmente revisando ou se ela está te olhando com uma cara de paisagem e não está pegando nada. Certo? Então é interessante que haja uma interação. Uma ideia boa é a sala de aula invertida, que é quando você pede para o aluno ensinar isso para você. Certo? Pedir para o aluno explicar para você. Então você fala, fulano, lembra que a gente falou ontem? Fala aqui para mim o que a gente falou ontem. Isso é uma sala de aula invertida, tá? O pessoal chama assim. Exercitar. Exercitar é quando tem algo que teu aluno já domina, você já avaliou, já viu que ele domina. Você tem lá nas suas anotações, ele domina isso, mas ele precisa continuar dominando. Então, para que ele continue dominando ou domine mais, ele precisa exercitar. Então, a sala de aula invertida, ela pode ser entediante. Por quê? Porque, tu vai me pedir para explicar de novo, ou vai pedir para explicar uma coisa que eu já sei. Então, a ideia é colocar em prática mesmo. Então, o cara já domina tocar tal música, aquele instrumento musical, toca ele para tocar em uma situação de estresse, né? Vou tentar aqui bater palma num ritmo diferente, vamos ver se tu consegue continuar tocando a música. Tenta tocar como se tu te imagina numa roda de violão, te imagina apresentando essa música para alguém. Toca mais alto, toca mais baixo, toca com uma energia diferente. Cria elementos de estresse nesse sentido, né? Aprender um movimento na dança. Dança com a pessoa e estimula muito aquele movimento, né? Isso para danças a dois. Para danças sozinho, faz coreografias que sejam estimulantes em um sentido, mas que perpassem por aquele movimento para a pessoa exercitar. Aula de reforço. Dá um conjunto... aula de reforço nem precisa dizer, né? É exercício. Sabe aquele exercício de matemática? 1, 2, 3? Exercício de história. Isso é exercitar, né? Tanto é que o nome diz, exercitar. Então, aula de reforço para vestibular, isso aqui vocês já sabem, né? Isso é exercício. E avaliar, eu vou ensinar no próximo tópico. Mas todas as partes de uma aula, todos os momentos da aula podem ter algum desses objetivos. E o avaliar, muitas vezes, tu pode meio que mesclar, né? Às vezes o revisar, ele acaba sendo um exercício, o exercício pode ser uma revisão, a avaliação acaba sendo uma revisão também. Vocês entenderam a lógica, né?